Elisa Larquim Nascimento e Gustavo Grandinetti. Ministério da Cultura e GE Aerospace apresentam a segunda edição do Flipetrópolis. Vai começar mais uma atividade do festival. Compartilhe os melhores momentos na rede social @Flipetrópolis e use a hashtag Flipetrópolis. Acesse nosso site. O vídeo a seguir possui recursos de legenda e libras. Apresenta cenas dinâmicas que registram diversas manifestações culturais de todas as regiões do Brasil, ambientado tanto nas ruas, nos palcos, como em grandes eventos e produções ou ambientes intimistas. O vídeo é plural, com agentes culturais de todas as idades, etnias, roupas e figurinos coloridos próprios de cada expressão cultural. A cultura é um dos mais preciosos instrumentos de democracia. É um canal de expressão plural que permite a convivência de diferentes vozes, histórias e visões de mundo. E por isso a cultura, tal qual a democracia, deve ser defendida e fortalecida. Essa é a função da Lei Rouanet, a principal política pública de incentivo à cultura brasileira. Com ela, perseguimos a missão de assegurar o acesso democrático à produção e à difusão cultural. Ao longo de mais de 3 décadas, a Rouanet permitiu que inúmeras iniciativas culturais, antes inviáveis, ganhassem o mundo. Revelou histórias, preservou tradições e transformou vidas. Lei Rouanet, há 33 anos tornando a cultura brasileira mais plural, acessível e democrática. Logos: Lei Rouanet, Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Inicia-se o vídeo institucional da Caixa Cultural. Ao longo da narrativa, há imagens de ambientes diversos, como uma casa de concertos antiga, um casal sentado no banco de um parque, entre outros. Em cada imagem há, em locais específicos, desenhos em preto e branco animados que ilustram um maestro, apresentações de teatro, entre outros. A roda de conversa acontece em um palco onde 2 poltronas brancas foram dispostas de maneira centralizada, intercaladas por uma mesinha que carregam garrafas de água e livros. O fundo é composto por um grande banner que ocupa toda a extensão do palco em tons de rosa, rosa claro, verde claro, azul claro e lilás. Sobreposto de cima deste banner de maneira centralizada e vertical, há outro grande banner onde centralizada está a logomarca do segundo Flipetrópolis, em tons de branco, verde claro, lilás, rosa e rosa claro. Na esquerda, posicionada na parede, há um telão que passa ao vivo a roda de conversa em questão e os intérpretes de Libras. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Gustavo Grandinetti, um homem branco de cabelos curtos rente à cabeça de tom grisalho. Possui barba de mesmo tom. Ele traja calça jeans clara e um casaco cinza. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A segunda e última pessoa sentada é Elisa Larquim Nascimento, uma mulher branca de cabelos lisos e curtos e brancos. Ela traja bata de mangas 3/4 branca, estampada de preto e calça preta. Usa óculos redondos de aro transparente e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. Ao longo do vídeo, a plateia é filmada e está cheia. No canto inferior direito do vídeo em questão, estão do início ao fim os intérpretes de Libras. Eles se intercalam ao longo do vídeo entre diferentes mulheres e homens que trajam blusa preta. Eles traduzem simultaneamente tudo o que é falado. É um prazer muito grande receber o espírito do Abdias do Nascimento. A Elisa é norte-americana, mas já virou brasileira de coração. Foi a terceira esposa do Abdias, é a viúva do Abdias. O Abdias do Nascimento foi muita coisa. Foi ator, escritor,
artista plástico, professor e político, tendo sido eleito deputado e senador. Criou o Teatro Experimental do Negro, foi perseguido pela ditadura por seu ativismo contra o racismo. Nas artes plásticas, Abdias inspirou-se na cultura africana, quando foi curador do projeto Museu de Arte Negra. Toda a produção visual que vocês veem aqui no segundo Flipetrópolis é inspirada na produção plástica do Abdias, que, curiosamente, não consta no Wikipedia. Ou seja, quem for procurar sobre o Abdias na Wikipedia não verá a sua produção artística. Isso demonstra que o Afonso Borges está sempre à frente, não é? Ele está à frente do Wikipedia e nos informou dessa habilidade do Abdias que a Wikipedia ainda não sabe. Mas, enfim, era apenas uma introdução, porque a Elisa vai falar muito mais do Abdias, da produção dele, da importância dele para a cultura do nosso país. De modo que eu tenho o prazer de passar a palavra para a Elisa Larquim Nascimento. Muito obrigada. Muito obrigada, muito boa noite a todos e todos. Desculpe, me falhou o seu nome. Me Gustavo Grandinetti. Gustavo, me desculpe. Gustavo tem um laptop grande, né? Não, uma folha assim. Meu laptop é mini. Tá certo. Eu fui tomando umas notas assim. E eu queria começar dizendo que aqui, no início, nos explicaram, foi você que explicou o problema da polícia, né? Da desautorização deste evento. E eu quero dizer que vocês, quando se metem com Abdias, né, vocês têm que esperar que não vai dar em muita coisa diferente, porque ele sempre é um caso de polícia, desde muito tempo. Sempre, né? Aprontava. Sempre aprontou. Né? Desde aquela vez que, quando lhe foi apontada a porta de serviço, ele reagiu e acabou sendo, né, enjaulado durante muito tempo e excluído do exército, etc. E tal. Então, até em 1937, quando ele foi condenado pelo Tribunal de Segurança Nacional e foi preso, né, na penitenciária Frei Caneca, junto com o pessoal do Partido Comunista, o Luiz Carlos Prestes estava preso naquela época também, e até, enfim, o outro momento, na penitenciária do Carandiru, em 1942, quando ele cria o primeiro teatro dele, que é o Teatro do Sentenciado. Né? Então, assim, a gente está aqui para falar de arte, liberdade e vozes negras. Eu acho que a arte e a liberdade sempre foram muito unidas na voz negra de Abdias, assim como na voz negra de Sueli Carneiro, que infelizmente não está aqui com a gente. Teria sido uma troca maravilhosa ter a Sueli aqui. E falando da questão da arte do Abdias, é muito interessante. Eu tenho passado por etapas, né, em que realmente, até muito recentemente, ele não era conhecido e agora a notícia é que na Wikipédia nem aparece como artista visual. Né? Mas o Abdias, em 1968, aos 54 anos, ele começa a
meter a mão na massa das artes para fazer a sua pintura através da convivência com um artista negro chamado Sebastião Januário. Januário morou aqui, eu conheci o Januário aqui em Petrópolis, quando ele morava aqui durante um período. E o Januário, a história do Januário é muito interessante, mas ele estava numa situação de serviço doméstico, era pintor. O Abdias via aquela vida sendo que deveria ter a oportunidade de aflorar como artista e sendo esmagado ali naquela situação de necessidade de ser um emprego doméstico. Então ele levou ele para morar com ele num apartamento assim do tamanho muito pequenininho em Copacabana, e o Abdias vinha trabalhando para criar um projeto chamado Museu de Arte Negra, que foi um projeto do Teatro Experimental do Negro. A voz negra do Abdias se conhece primeiro pelo Teatro do Sentenciado, depois o Teatro Experimental do Negro, e o Teatro Experimental do Negro organiza o primeiro Congresso do Negro Brasileiro, em 1950, onde há toda uma polêmica sobre a questão da estética e negritude, que para muitos era ir demais, longe demais. Não? Muito bem, vocês lutarem contra o preconceito e a discriminação, mas nos dizer que tem uma estética negra, que tem uma personalidade negra, um pensamento negro, isso aí é demais, já é racismo às avessas. Então, houve uma grande polêmica nesse sentido, porque houve uma resistência a essa questão de se sugerir a ideia de uma estética negra, e ali surgiu a ideia também da necessidade de se criar um museu de arte negra. Esse museu de arte negra foi um projeto que o Teatro Experimental do Negro, então, assume e leva à frente, e somente 18 anos depois consegue fazer a sua exposição inaugural, em 68, no Museu da Imagem e do Som. Nunca teve, o Museu de Arte Negra nunca teve uma sede física, mas o Abdias, em 1955, eles fazem um concurso de artes plásticas sobre o tema do Cristo Negro, exatamente no momento em que o Rio de Janeiro recebe o 36º Congresso Eucarístico Mundial, ou seja, a Igreja Católica do mundo inteiro reunido no Rio de Janeiro, e esse grupo de intelectuais e artistas, Guerreiro Ramos, Ironides Rodrigues, o Abdias e outros, propõem um concurso de arte sobre o tema do Cristo Negro. Foi um escândalo. Foi um escândalo. Eu ouvi editoriais e matérias de jornal dizendo que isso é uma agressão contra as artes e contra a religião, que isso é uma blasfêmia e tudo mais. Mas também houve muitos artistas e intelectuais que apoiaram, como, por exemplo, o Dom Helder Câmara, que na época era arcebispo Júnior, não sei como é que chama. O arcebispo, cardeal arcebispo, era contra, mas o Dom Helder era um bispo auxiliar, e ele apoiou. E também eles receberam 120 e poucas submissões de obras artísticas e realizaram no Palácio Gustavo Capanema a exposição das obras escolhidas. Isso é em 55. Somente 13 anos depois, em todo esse período, eles levando à frente esse projeto em duas dimensões. Uma era conversar com os artistas, com a arte moderna do Brasil, sobre o que é
a origem dessa arte moderna no próprio Ocidente, que é... Hoje a gente fala isso, mas nos anos 50, ninguém, né, com exceção, provavelmente, do Leopoldo Sangor, que publicou um artigo, mais ou menos naquela época, mostrando como aquilo que se chama de arte moderna no Ocidente nasce de um encontro entre o olhar vanguardista da Europa com a estética africana, que vem para a Europa não como arte, mas como artigos etnográficos, né? E que são colocados em museus de etnografia, mas os artistas veem aquilo ali. E existe uma influência muito grande para o cubismo, o fauvismo, os expressionismo, vários ismos, né, dessa arte moderna. E, por outro lado, a outra dimensão é trabalhar com os artistas negros e negras, a libertação daquelas categorias em que sempre eram colocadas, né? O primitivo, o naif, né? Enfim, o artista que não é arte, né? É folclore, é artesanato, não é? Mas o artista negro, ele não vai ser um artista, ele vai ser né, alguém em outro nível, né? Tanto que, quando nós viemos, ainda nos anos 80, quando eu vim com Abdias para o Brasil, ainda estava muito em debate essa diferença entre o que se chamava de arte popular e arte erudita, né? E ainda, então, em 68, finalmente, ele faz essa exposição inaugural e, ao mesmo tempo, está convivendo com Januário. E Januário não tinha dinheiro para comprar acrílicos, né? Então, ele misturava... como é que chama? Misturava aquela tinta em pó. Ai, meu Deus. Ele misturava, enfim... Pigmentos? Com um selador de tinta de parede, né, que fazia com que ele podia, né, trabalhar com as cores. E ali o Abdias está, depois de todo esse processo de curadoria, de colecionar, porque os artistas, tanto os artistas com quem ele, todos os artistas com quem ele tinha essa interlocução, doavam obras para a coleção Museu de Arte Negra. Nós tínhamos uma obra do Ivan Serpa, do Alfredo Volpi, Iberê Camargo, Anabela Geiger, Ana Letícia, enfim, muitos dos grandes artistas, Augusto Rodrigues, e também o próprio Teatro Experimental do Negro tinha a participação de grandes artistas que eram cenógrafos, como Enrico Bianco, Tomás Santa Rosa. Então, já Anísio Medeiros, e nós temos hoje o IPEAFRO, a instituição que eu dirijo e que faz parte aqui da nossa Flipetrópolis. Nós temos no nosso acervo essa coleção, o que resta dessa coleção Museu de Arte Negra, né? Que são centenas de obras, algumas de grandes artistas, como eu estava citando, e outras de, por exemplo, o escultor José Heitor da Silva, de Além Paraíba, o próprio Januário e muitos outros. Então, ele tem essa coleção, finalmente, em 68, consegue fazer essa exposição, e ele já está começando a meter a mão nas tintas e nos materiais que o Januário tinha lá dentro de casa. E aí ele vai para os Estados Unidos para uma viagem de intercâmbio,
e em 68, e quando era para ele retornar, ele estava debaixo de 3 ou 4 inquéritos policiais militares. Ele era uma pessoa vigiada, ele tinha sido candidato pelo PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que, como sabemos, foi a força política mais vigiada, o alvo mais importante da ditadura. E então, quando era para ele voltar, veio o AI-5. Então, teria sido Estaria preso aqui. Exatamente. Então, no exílio, aí ele ficou sem sustento, enfim, e pintou. Aí ele desenvolveu muito mais a pintura dele do que ele tinha feito no Rio de Janeiro, e expôs muito nos Estados Unidos, em centros culturais, em universidades, em museus e centros comunitários das comunidades negras, e museus, né, como o Harlem Art Gallery, como o Studio Museum em Harlem. E durante todo o período de exílio, ele desenvolveu essa produção artística dele. E nós conseguimos trazer isso de volta em 1982, com o apoio da Funarte, na época, e fizemos uma exposição ali no Museu Nacional de Belas Artes, na Galeria Sérgio Millier, e também outra em 88 no Palácio Gustavo Capanema, mas o IPEAFRO também fez outras exposições, várias em espaços como o Arquivo Nacional, como o Centro Cultural de Justiça Federal e outras, mas o mundo das artes, né, que ainda vivia essa questão entre o erudito e o popular, né, ignorou solenemente, né, a obra do Abdias como artista visual, até muito, muito recentemente. E aí eu quero as pessoas que estão vendo essa linda decoração, né, feita com elementos da pintura do Abdias, não é exatamente inspiração, são elementos mesmo das pinturas do Abdias. Quem quiser conhecer melhor a pintura dele pode visitar nosso site ipeafro.org.br e, talvez melhor ainda, Museu de Arte Negra, man.ipeafro.org.br. Esses dois sites, né, nesses dois sites vocês podem encontrar mais informações, não só sobre e reproduções, né, das obras dele, como também o Inhotim. O IPEAFRO, junto com o Inhotim, nós fizemos recentemente um projeto de 2 anos e meio, em 4 atos, né, a exposição Abdias Nascimento e o Museu de Arte Negra. O livro, o catálogo dessa exposição está disponível através do Inhotim, né? Também o IPEAFRO tem alguns exemplares. E também o MASP fez uma individual do Abdias, e o catálogo dessa exposição em 2022 está mais ou menos disponível também. Elisa, se você tivesse que dizer o que o Abdias fez mais ou foi mais, qual seria das inúmeras atividades dele que você escolheria? É interessante, porque eu vim com Abdias quando ele voltou do exílio, e eu lembro muito bem de conviver em vários ambientes e de ler também o Alceu, né? E foi dito aqui, né, que ele foi considerado um intelectual completo. Ele compartilha isso com Abdias, que já foi considerado também um intelectual e homem de cultura mais completa da diáspora africana, ou do mundo africano, porque ele tem essa expressão no teatro,
nas artes plásticas, tanto através da própria produção como dele. também da curadoria desse projeto Museu de Arte Negra. Na escrita, eu recomendo, inclusive, tem um livro, além dos meus livros que foram mencionados aqui, tem o livro do Túlio Custódio, que organizou um livro chamado Abdias, Intérprete do Brasil. É muito interessante, né, essa ideia, porque o que o Túlio basicamente diz na introdução dele é que o Abdias tem a estatura como intelectual de muitos outros, né, que são considerados intérpretes do Brasil. Mas diferente daqueles que são considerados intérpretes do Brasil, que são intelectuais brancos, e a grande maioria deles consideram a questão racial como absolutamente fundamental à compreensão do Brasil, né, na sua composição histórica e contemporânea, mas quando é um intelectual negro que faz essa mesma análise, que olha o Brasil pelo viés da questão racial, aí já não é um intérprete do Brasil, aí é um negro falando sobre racismo, né? E então, assim, quando se pergunta qual é o aspecto mais importante da atividade do Abdias, eu acho que o aspecto mais importante é esse todo, porque tudo que ele fazia tinha um foco e um objetivo, uma causa, não? Que era elevar essa questão racial à sua própria dimensão, na consideração da intelectualidade e da cultura do país, né? E você do pode mundo. identificar o período ou a causa que fez ele se tornar um ativista antirracista? Houve um momento em que ele despertou para essa luta em busca da igualdade racial? Ele sempre citava um momento quando era criança, e a mãe dele era Dona Josina, uma pessoa dessas mulheres negras que tinham um conhecimento grande, né, de cuidado e terapia pelas ervas, pelas folhas e tudo mais, e atendia. E era uma pessoa muito meiga, ele sempre dizia, muito meiga. Ele nunca viu o pai e a mãe brigarem, né, levantarem a voz um ao outro. Mas teve um momento em que um colega dele do grupo escolar, na época, era um menino de rua, o que nós chamaríamos hoje um menino em situação de rua, o Felisbina. E o Felisbino, um menino negro, estava recebendo uma surra de uma vizinha branca, da vizinha. E a mãe dele se tomou de uma fúria para defender essa criança e arrancar essa criança da mão dessa mulher branca. E ele cita isso como um momento em que ele, em que, como criança, uma série de outras coisas que ele tinha vivido e sentido, ele entendeu aquilo e despertou para o que ele sempre descrevia como uma consciência pan-africana, não? Tanto que em 1938, ou seja, 13 anos antes do grande congresso, o quinto congresso em Manchester, pan-africano, eles, em Campinas, o Abdias com Aguinaldo Camargo, um dos cofundadores do Teatro Experimental do Negro, e o Geraldo Campos de Oliveira, logo que ele sai da prisão da Frei Caneca, ele vai a Campinas, abrigado por um amigo
lá de Franca, o pai de Geraldo, e os três organizam o Congresso Afro-Campineiro. E já em 1938 juram que vão voltar à África, que vão se juntar aos irmãos africanos que estão buscando a liberdade e tudo mais. Então, conta um pouco da prisão, da condenação dele. Qual delas? Sim, a primeira, assim, porque tem várias questões. O incidente em que ele inicialmente foi punido pelo exército, porque ele era soldado, um amigo dele, Sebastião Rodrigues Alves, também um grande militante antirracista da época, mas os dois jovens soldados, cabos do exército, isso em 1935, e eles são barrados na porta de uma boate enfim, naquela época você tinha a Constituição brasileira que dizia que todos somos iguais perante a lei. Então, eles invocavam a lei, né, e diziam que os direitos são iguais, etc., mas não foram, né, permitida a entrada, não foi permitida pela porta da frente. Então, eles entraram naquilo que eles conhecem, que é a luta corporal mesmo. E nisso aí, desce do prédio ali junto, ninguém mais, ninguém menos do que o delegado do DOPS, né, do Departamento de Operação Política Civil. Política, como é que é? De segurança, não. E o delegado entra também na surra dos dois soldados, né? E aí, enfim, acaba que os dois são excluídos do Exército. E essa exclusão do Exército é a punição militar. Só que havia quem achava que ficar um mês no xadrez apanhando durante todos os dias, que foi o que aconteceu, e a exclusão do Exército não seria suficiente, que eles teriam que ser punidos pela Justiça Civil. E aí os dois vão embora de São Paulo, tomam seus rumos, e anos depois, em 1941, quando Abdias volta de uma longa viagem pela América do Sul, e um ano na Argentina se preparando para os vários ofícios do teatro, porque ele havia visto em Peru, ele havia visto uma produção de uma peça importante na época, o Imperador Jones, com um ator branco pintado de preto. Então ele falou: é assim que eu vou fazer. Eu vou criar um teatro negro para lutar contra o racismo na minha volta. Aí ele fica um ano na Argentina, no Teatro del Pueblo, em Buenos Aires, um teatro de vanguarda, ligado ao teatro do Jean Louis Barrault, em França, não? E quando ele volta a São Paulo, ele é preso, condenado à revelia, ou seja, sem o direito de defesa, não? Por esse mesmo incidente de 1935. Então, ele é preso 2 vezes, punido 2 vezes. E quando ele entra lá, um dos livros que está aí à disposição é Submundo, que são as memórias do cárcere do Abdias. E ele conta, então, toda essa história ele fez entrevistas. Nós temos lá no IPEAFRO os originais, datilografados, alguns escritos à caneta, das entrevistas que ele fez com os presos, os companheiros presos. E também ele registra, né, esse processo da criação do Teatro do Sentenciado e também do jornal, né, dos presos, que ele propõe essas coisas ao diretor da penitenciária, que toma
posse exatamente no momento em que o Abdias chega lá. E naquele momento, 1940, você tem no Brasil e no mundo, né, uma onda assim, de pensamento sobre a política de carceragem, né? A ideia de você reabilitar o preso, de você, né, trazer uma outra forma de entender o encarceramento. E esse diretor era uma pessoa, um humanista, né, imbuído dessa ideia, né, de tornar a ideia do encarceramento uma coisa diferente. E então Abdias encontra espaço e pode levar à frente esses dois projetos, né, do jornal e do... Isso na década de 40, né? 1941, 42. 20 anos depois, década de 60, ele tem que se exilar. Sim. Década... Como foi isso? Por que ele teve que se exilar? Como eu falei, ele vinha... Bom, é importante a gente saber que muita gente foi perseguida e, inclusive, exilada por conta de sua luta contra o racismo. Isso não é uma coisa muito conhecida, mas nós temos vários estudos e pesquisas que estão mostrando, né, e revelando assim, a identidade desses lutadores contra o legado colonial, contra a ditadura, mas que eram pessoas que lutavam contra o racismo. Inclusive, a Lei de Segurança Nacional tinha uma parte que explicitamente falava que não era permitido, né, falar sobre a questão racial, sobre racismo. O problema é que desde, né, o período anterior, 1944, 45, quando o Abdias funda o Teatro Experimental do Negro, nós estamos numa época de construção da democracia, depois de uma ditadura, né? E essa questão ela é rejeitada tanto pela direita como pela esquerda, né? Eles criaram o Comitê Democrático Afro-Brasileiro, dentro da sede da UNE, né, que é onde o Teatro Experimental do Negro encontrou abrigo, né? E o Comitê Democrático Afro-Brasileiro tinha as pessoas brancas, esquerdistas, juntos, mas então, quando iam para a prática das coisas que eles iriam fazer, eles disseram, não, a primeira prioridade são os presos políticos. Os presos políticos tidos como sendo os intelectuais brancos, né? Então, os presos políticos então, tudo bem, vamos fazer isso e depois a gente vai para nossas questões específicas, né? E assim fizeram. Quando veio a libertação dos presos políticos e as pessoas negras no Comitê Afro-Brasileiro queriam voltar as energias da organização contra a discriminação racial, aí já encontraram resistência, houve uma série de questões e acabou terminando o Comitê Democrático Afro-Brasileiro, porque não pôde ir à frente por conta dessa resistência. E quando você vai lá na frente, na época dos anos 60, né, você tem, em primeiro lugar, a realidade de que tem muitos ativistas negros que lutam contra a ditadura e são perseguidos por isso, e são perseguidos também especificamente pela sua luta, pelo seu combate ao racismo. E você tem uma outra questão que é muito interessante, que quem é o preso político, né? Nós levantamos essa questão em 1978, na época da fundação do
movimento unificado contra o racismo, o MNU, porque um incidente que causou aquela aglutinação, vamos dizer, foi a morte por tortura de um preso negro, considerado preso comum, né? Mas, na verdade, a nossa questão é que o encarceramento e a morte de jovens negros são também questões políticas. Aquele Robson da Luz, que morreu torturado numa cela de cárcere comum, é um preso político tanto quanto, né, outros que têm outra trajetória, né? Então, assim, a razão... E a outra coisa que é também a ligação dele com o trabalhismo, porque o Partido Trabalhista Brasileiro foi o partido que teve mais deputados cassados, mais gente exilada. O alvo da repressão foi muito em cima do Partido Trabalhista Brasileiro. Então, aí ele volta com a anistia e se vincula a que partido? Desde o exílio, desde antes disso, ele tinha sido candidato a deputado estadual em 62, quando o Leonel Brizola foi o deputado eleito com mais votos na história daquele momento, pelo PTB. O Abdias tinha sido candidato a deputado estadual, não foi eleito. Aí, durante o exílio, ele teve... enfim, vários encontros com o Brizola e com o pessoal que estava com a intenção de reconstruir o PTB na volta com a democratização. E nós sabemos que foi um jogo do regime tirar a legenda do Brizola, dos verdadeiros herdeiros, né, do trabalhismo brasileiro. Entregaram para a direita. E essa foi uma circunstância política extremamente grave e com muitas consequências para a democracia que seguiu depois, né? E, Elisa, vamos falar um pouco desse livro aqui? Eu só gostaria de mencionar que depois, quando o Abdias vai para o Congresso Nacional, como deputado federal, ele já 20 anos antes da Lei 10.639 ser promulgado em 2003, assim como também as cotas começarem a ser implementadas nas universidades, no ensino superior brasileiro. 20 anos antes disso, o Abdias havia proposto isso ao Estado brasileiro no seu projeto de lei, que propunha essas duas coisas, essas duas políticas, e também a criminalização do racismo, né, que foi uma grande bandeira daquele momento. Então, quando você pergunta qual das áreas de atuação, assim, essa área da política parlamentar também foi muito significativo. E a gente não pode... um dos livros que está aí à disposição é um livro que eu escrevi chamado Abdias, Nascimento, a Luta na Política, onde eu tento fazer esse registro, inclusive mostrando como esse ativismo levou à criação da Fundação Cultural Palmares, que hoje existe, que teve uma trajetória... Quase deixou de existir, né? Pois é, exatamente, enfim. Mas, desculpa, você iria perguntar. Eu queria te perguntar sobre esse livro. O que você pode nos dizer sobre esse livro? O livro do Zadinkra. Os Zadinkra são... Assim, eu acho importante, novamente, voltando à sua pergunta, o Abdias e todo o trabalho que nós fazemos, né, não é voltado somente para o Brasil ou para o negro brasileiro. É um trabalho de recuperar o status, a dimensão dos povos africanos na história da humanidade.
que é uma coisa que nós, no Ocidente, nas Américas, sobretudo, que temos uma janela histórica muito pequena, desses tais 500 anos, né? Em que os povos africanos foram escravizados nas Américas, mas eu tive a honra de criar uma peça que pega um espaço do tamanho de um papel A4 para cada 500 anos da história dos povos africanos, indo até 5.000 anos antes de Cristo, onde, porque na verdade é um pouco arbitrário, mas na verdade é um momento em que você tem o processo histórico resultando das migrações do Saara, da região do Saara, que está se desertificando, era verde, está se desertificando, tem migrações que vêm para cá, e migrações da África meridional e do Sul para cima, e esse encontro no Vale do Rio Nilo, que faz com que surgem vamos dizer, aglomerados, né, populacionais, que não são cidades, mas que vão levar gradualmente à criação da escrita, às religiões e os deuses que se evoluem para o Egito dinástico, né? E esse Egito dinástico é exatamente o berço de onde vem a civilização grega, que que o Ocidente definiu como o começo de tudo. Mas, na verdade, se você for ver Heródoto e os outros gregos, eles são os primeiros a reconhecer que eles foram aprender no Egito muita coisa. Então, você tem a matemática, a engenharia, então, essa inversão, né, essa destituição dos povos africanos, dessa estatura, né, na criação de tecnologia, de ciência, de filosofia, enfim, de tudo que é a fundação da própria civilização ocidental, e também a sua presença em todo o mundo, no mundo antigo, na Ásia, na Europa e também nas Américas. Então, a gente tem essa linha do tempo dos povos africanos, que está disponível no nosso site, ipafro.org.br, mostra como esses 500 anos, que é a nossa janela histórica, é um negócio pequenininho, são 4,5 metros, né? Sendo que esses 500 anos são o tamanho de um papel A4, 28 centímetros. Então, é uma maneira de mostrar o quanto esses povos africanos têm de dimensão. Então, os Adinkra são um conjunto de símbolos africanos da África Ocidental, de um período mais recente, mais assim, por volta de 100 anos, ou antes ou depois, né, da era cristã, e que pertencem aos povos do grupo linguístico Akan, e que constituem um sistema de escrita, né? Nós falamos, é muito importante valorizar a tradição oral, mas reduzir a África apenas à oralidade é um equívoco, né? Na verdade, a África tem escrita desde os antecessores dos hieróglifos, né, antes do Egito, como também no caso dos Adinkra. Então, Adinkra significa a Deus a alma. Kra é alma, e, como Ney Lopes, no seu prefácio, menciona, o Kra, esse conceito de alma, para esses africanos, é muito mais, tem muito mais camadas, tem 7
7 camadas diferentes de alma, né? ou dimensões diferentes de alma. E o Adinkra é de dizer adeus à alma. Então, esses símbolos são usados, são estampados em tecidos e usados como roupa em eventos fúnebres. São também símbolos de soberania. Então, o rei vai vestir o símbolo, o tecido com o símbolo de seu reinado. O assento do rei, né, que é um símbolo de soberania, vem, às vezes, com esses símbolos. O bastão, aquele que é o porta-voz da realeza, e se comunica com o público, que os europeus chamavam do linguista do rei. O bastão dele muitas vezes vai ter esculpido, né, esses símbolos. Também eram usados, eram feitos em 3 dimensões, em ferro, peças de ferro, para ser contrapeso, para pesar o ouro. Então, esses símbolos têm uma significação muito grande como toda a arte. Essa é uma das grandes questões da arte para o povo negro, o povo africano. Que não existe essa coisa da arte pela arte. A arte que vira um objeto de monetarização. A arte é algo que faz parte da vida, que tem uma significação na vida. Então, esses símbolos também, né, tem essa... E aqui no livro, então, a gente trouxe um pouco da história, né, e a natureza desses símbolos. Esse aqui é talvez o mais conhecido, que é o pássaro que olha para trás, né, que é o Sankofa, significando o valor de... o provérbio nunca é tarde para voltar e recuperar aquilo que ficou atrás. E a ideia é valorizar a oportunidade de aprender com o passado para melhor construir o presente e o futuro. E assim, os símbolos quase sempre têm uma versão figurativa, né? Aqui é o pássaro mesmo, que olha para trás, e uma outra que é estilizada a partir dessa coisa. Por exemplo, aqui são os chifres do carneiro, né? Então, você tem uma acepção que é mais parecido com o chifre, né? E o provérbio o carneiro, quando ataca, não deve fazê-lo com o chifre, e sim com o coração, que é um símbolo da força do coração, da alma, da cabeça, né, do espírito, maior do que a força física. E esse aqui, então, é o do Eninim, esse mesmo símbolo na sua versão estilizada, que foi o símbolo que nós escolhemos para o centenário de Abdias Nascimento, que tivemos oportunidade de celebrar no Docas André Rebouças, hoje, né? Era antigamente o Docas Dom Pedro II, aquele grande, incrível prédio que fica em frente ao Valongo, no Rio de Janeiro, que é um lugar muito sagrado, de ancestralidade. O porto, o cais por onde entraram pelo Brasil mais ou menos 1 milhão de escravizados, sendo que o Brasil recebeu quase a metade, pouco menos que a metade, de todos os africanos nas Américas, e muitos deles vieram... Eu gostaria de terminar, Gustavo, lembrando o que foi dito pelo nosso Leonardo Boff, quando ele falou do Alceu Amoroso Lima, falando de fé como compromisso, voltando para a arte do Abdias. Os orixás, para eles, são uma maneira são um grande objeto
da pintura dele e que são isso que você me perguntou, assim, é fé como compromisso, é arte como compromisso, é intelecto como compromisso. Para ele, eu acho que para Abdias era o compromisso com a vida e com a causa. E quando o Leonardo Boff nos fala desse momento do Alceu se recusando, né? Tirando aquele negócio e dizendo a morte, vocês médicos não querem enfrentar a morte, não querem aceitar a mortalidade, mas a morte é a invenção da vida. E para mim essa é uma expressão daquilo que está na base da tradição africana, que é a ancestralidade. Não, eu acho que isso vale para toda a humanidade e que é uma coisa que é vivida na tradição africana de uma forma talvez mais explícita do que certamente nós chegamos aqui na civilização ocidental moderna contemporânea. Então, eu acho que, assim, para mim, essa aproximação do Alceu com Abdias veio com essas duas frases. Elisa, foi um prazer muito grande te receber aqui. Obrigada. E nós agradecemos muito esses elementos pictóricos que embelezam muito e dão conteúdo ao segundo Flipetrópolis. Eu convido as pessoas a conhecerem a pintura do Abdias na sua integridade, tá? Que pode ser feito, como eu disse, por nossos. E eu quero terminar agradecendo à equipe do IPEAFRO, Instituto agora Abdias Nascimento de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros, o IPEAFRO, que vocês podem conhecer pelo nosso site. Então, muito obrigado a todos. Valeu. E convido para a programação de amanhã, que começa às 8h30 com atividades infantis até às 14h. Às 14h já temos mesas com a programação local. Todos convidados para amanhã. Boa noite. Gustavo, muito obrigada, viu? Boa noite para você, boa noite a todo mundo. Eu que agradeço. Agradeço. Grande prazer.